Jale liga para Bahar, diz que já pegou o resultado e pede que ela vá para a casa da Seida. Tocam a campainha na casa de Seida. Quando ela vai atender, se surpreende ao ver Bersan. Seida pergunta o que ela está fazendo ali e é uma surpresa. Bersan responde que veio visitar sua mãe e Seida diz que ela está muito bonita e desde quando está casada. Bersan diz que não está casada e Seida pergunta então como ela está usando aquela roupa tão elegante. Bersan diz que foi ela mesma que comprou tudo. Comprou um carro e ano que vem vai comprar uma casa. Ela diz que está trabalhando com comida. Arda chega ali e Seida diz à amiga que agora o filho está morando com ela. Bersan diz que ele está muito grande e lhe dá um beijinho no rosto. Ela conta a Seida que trabalha para um homem, que faz caridades, mas é um homem estranho. Seida pergunta se ela é a única que cozinha lá. Bersan diz que não, que tem mais algumas lá. Seida diz que também pode cozinhar lá, e a Bahar também pode ajudar. Bersan diz que não é nenhum problema ter a Bahar por perto, que os problemas já passaram há muito tempo e não tem nada contra ela. Ela diz que não sabe se precisa de gente, mas irá falar com eles. Seida a agradece. Bersan se despede de Seida e vai embora. Bahar sai do apartamento e vê Bersan de saída na escada. Ela bate a porta na casa de Seida e pergunta o que está acontecendo. Arif e Bersan se reencontram em frente do prédio. Arif não fala nada. Bersan ajeita seu cabelo, fica encarando ele, mas logo entra em seu carro. Quando ela entra, fica observando Arif pelo retrovisor e dá uma risadinha. Bersan liga para alguém e diz: "Boas notícias, eu já encontrei 2 tontas. Quando chegar, te conto os detalhes." Depois, Jale chega ao prédio. Arif surpreende Enver ao mostrar a alfaiataria que montou para ele dentro de seu café. Enver fica emocionado pela surpresa do amigo. Jale chega ao apartamento de Seida e, feliz, pergunta se já pode mandar a foto do resultado do DNA para o Henry e que na verdade deveria jogar na cara dele. Jale não diz nada e Seida pergunta o que houve. Ela pergunta se o Arda não é filho do Henry, que isso seria impossível, um grande erro. Jale diz: "Seida, o menino não é dele." Seida, alterada, diz: "Que história é essa? Como isso é possível? Eu sei o que eu fiz. O seu exame está errado. Você está fazendo exames falsos. Bahar, você precisa acreditar em mim. Não acredita nessa doutora louca. É mentira." Bahar pede que Seida se acalme. Jale diz: "O Arda não é filho do Henry, mas também não é seu, Seida." Seida fica em choque absoluto. Olha para Bahar e Jale incrédula com a revelação. Ela olha para Arda no quarto e começa a chorar. Seida pergunta a Jale como assim que o Arda não é seu e do Henry. Jale e Bahar tentam tranquilizar Seida, que está abalada com a notícia. Seida diz que isso não é possível, que teve ele. Jale diz que provavelmente trocaram o filho dela no hospital, e isso não é impossível de acontecer. Seida vai até Arda, chama ele de filhinho, meu filho, e o abraça com desespero. Enver mostra para Sirin, Nissan e Doruk a alfaiataria que o Arif montou para ele. Doruk pergunta o que está escrito ali. Sorrindo, Nissan diz que é a alfaiataria Enver. Bahar, Seida, Arda e Jale também veem. Sirin fica calado e não diz nada. Bahar diz a Arif que ficou lindo e o agradece. Nissan segura na mão da tia e as duas encaram Arif. Logo, elas saem juntas deixando os demais para trás. Seida deseja sorte para o pai no novo negócio. Enver pergunta da Sirin e da Nissan. Bahar diz que elas devem estar com frio e por isso devem ter subido. Doruk quer comer pão na chapa e Arif irá fazer para ele. Ele vai com Bahar e Arif de mãos dadas para a casa dele preparar o pão na chapa. Bahar pede que Doruk coma seu lanchinho e depois vai para casa. Arif pergunta se faz um para Nissan. Doruk diz que ela não vai querer. Bahar pergunta por que não. Doruk diz: a Nissan não gosta mais do Arif, porque a tia Sirin disse para não gostar. Bahar pede que Arif leve o Doruk para casa assim que terminar de comer, porque já vai para casa. Bahar fica furiosa com Sirin. Pensa em enfrentar ela, mas se controla. Ela vai até a casa de Seida. Doruk pergunta a Arif se ele tá bravo. Arif diz que não e pergunta por que a pergunta. Doruk pergunta se ele ficou assim porque a Nissan não gosta mais dele. Doruk diz que ama muito o Arif e Arif, feliz, diz que também ama ele.
Doruk pergunta se ele ama a Nissan, e Arif diz que também ama ela. Doruk questiona se ele ama a mamãe, e Arif fica sem graça. Seida diz a Bahar que não pediu para Jali ver se ela era a mãe do Arda, e fez o exame nela também. Bahar diz que a culpa não foi da Jali. Seida percebe que Bahar foi quem pediu para Jali fazer o exame nela também. Bahar confessa que foi ela quem pediu, e Seida fica triste. Bahar diz que sabe que fez bobagem, mas a realidade ninguém muda, e por isso devem pensar no que irão fazer agora. Seida diz que ela não vai pensar em nada, e ela sabe sim o que irá fazer. Bahar pergunta o que ela pensou. Seida diz que não vai fazer nada, que foi o céu quem lhe mandou o Arda, e ele é todo seu. Bahar pergunta sobre o seu Henry. Seida diz que era o que tinha que acontecer. Vai inventar que engravidou por aí e acabou essa história. Ela diz que não vai abrir mão de seu filho, e se descobrirem a verdade, irão querer levar ele longe dela. Bahar diz que não está falando disso, mas e o outro menino, o que é dela e do Henry? Seida diz que é melhor ele ficar como está, e não vai separar ele dos pais dele agora. Bahar pergunta como ela tem certeza que o filho dela vive com boas pessoas, que é saudável e feliz, e talvez ele precise dela. Seida pergunta se ela está brincando, e quem precisaria dela na vida. Bahar diz à amiga que só quer que ela pense nisso tudo. Seida diz que já pensou, e só o Arda é seu filho, só ele, e que vai se virar sozinho. Bahar, com lágrimas nos olhos, diz: sozinha? E eu tô fazendo o que aqui? Se o Arda é seu filho, ele é como o meu terceiro filho. Seida se emociona com o apoio da amiga e as duas se abraçam. Depois, Bahar diz a Sirin: para de colocar os meus filhos contra o Arif. Sirin, cínica, diz que não tá colocando. Bahar diz que ela tá dizendo que o Arif matou o pai deles. Sirin pergunta se isso é mentira. Bahar diz: Sirin, não se intromete nisso. Sirin diz que eles têm o direito de saber disso e que não podem conviver com quem matou o pai deles. Bahar diz que o Arif não teve culpa, mas Sirin diz que ele ainda estaria na cadeia se não fosse pela trapaceira da Kismet. Sirin diz que esse homem assassinou sua mãe e o Sarp, e talvez a irmã esteja feliz em estar com ele. Bahar, nervosa, manda ela não falar isso e quase vai para cima de Sirin. Sirin se assusta e faz chantagem emocional na irmã, dizendo que ela não havia prometido que elas iriam ficar de bem pela mãe. Nissan aparece ali. Enver também chega em casa. Nissan diz à mãe que a tia Sirin tem razão. Ela diz que tá brava, que sua avó e seu pai morreram por causa do Arif e que a tia disse isso para ela. Bahar diz que isso foi um acidente, que o Arif estava tentando levar ela para o hospital e ele não queria que isso tivesse acontecido. Nissan, com seu gritinho especial, diz que o Arif não tomou cuidado e devia ter seguido as regras de trânsito para que assim seu pai e sua avó estivessem ali agora. Ela vai para o quarto e Bahar respira fundo. Demoníaca, Sirin começa a desenhar Arif e demonstra sinais de loucura cada vez mais evidentes. Ao terminar o desenho, ela dá risada, mas em seguida começa a chorar, deixando claro seu desequilíbrio mental. No dia seguinte, Doruk mostra para Bahar a excursão que a escola fará no dia seguinte. Nissan não quer ir à escola, porque lá todos levam coisas boas e ela não tem quase nada. Bahar diz que ela também tem coisas bonitas. Nissan diz que quer uma mochila nova, que usa a mesma desde a primeira série, e seu colega viu e todo mundo riu. Bahar pede que a filha não fique triste. Nissan diz que uma menina disse para os colegas que era muito feio rir dos pobres. Bahar diz que vai comprar a mochila nova. Feliz, Seida diz a Bahar que o chefe da Bersan aceitou elas na cozinha e vai dar uma oportunidade para elas. Bahar estranha o valor alto que é de salário, mas Seida a convence para aceitar o trabalho. Ela diz à amiga que mais tarde a Bersan vai lá falar com ela, e isso vai ajudar muito elas. Seida aconselha que Bahar não confie mais uma vez no diabo, se referindo a Sirin. Sirin passa maquiagem e fica toda arrumada. Ela planeja começar a seduzir Arif. Uma colega de Nissan pergunta se ela já andou de avião. Nissan fica sem graça, e Doruk diz: de avião não, mas de ônibus já. Muitas vezes já. Né, Nissan?
Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!